O punho do meu pai acertou meu rosto com tanta força que vi estrelas. O som ecoou pela sala de jantar, cheia de 55 convidados para a ceia de ação de graças da família. Por um segundo, o silêncio foi total. E então veio a risada do meu irmão, Renato. Uma gargalhada seca, cruel, que cortou o ar feito faca amolada. Minha mãe? Nem um grito de horror, nem um passo na minha direção. Ela só se recostou na cadeira e sorriu. Muito bem, disse meu pai, abanando a mão como quem espanta mosquito. Você mereceu. Naquele instante, com um gosto de sangue na boca e 55 olhos me julgando, uma verdade me atravessou feito raio. Eu nunca fui o problema. Eu era só o espelho que eles odiavam encarar. Meu nome é Caio, e aos 32 anos, eu acabava de descobrir que minha própria família me usou como bode expiatório a vida toda. Mas, enquanto celebravam minha humilhação em rede nacional, ou quase, não sabiam de uma coisa essencial. Eu já vinha esperando por isso fazia 2 anos. E naquela noite, quando chegasse em casa, faria 3 ligações que colocariam o castelo de cartas deles abaixo. Tudo começou 6 meses antes, com o convite. Papel chique, creme, letras douradas em alto relevo. Minha irmã Bruna sempre adorou um frufru de aparência. O conteúdo, como sempre, era secundário. Fazia meio ano que ninguém da família me dava nem um bom dia, nem uma mensagem, nem um "e aí, sumido" de WhatsApp. A última vez que pisei naquela casa, Bruna gritou que eu me achava o rei da cocada preta só porque me recusei a investir na consultoria furada do Renato. Saí de lá ao som de portas batendo e acusações ecoando na cabeça. E agora, um convite pomposo para o jantar especial de ação de graças. Querido Caio, esperamos que você se junte a nós para uma reunião familiar especial. 15 horas, Casa da Família. Com amor, Bruna. Com amor. Soltei uma risada amarga. Minhas mãos não tremiam de ansiedade. Tremiam de tudo que vinha se acumulando fazia tempo. Coisas não ditas. Feridas nunca saradas. Sentei na beira da cadeira da cozinha, carta aberta no colo, tentando decidir o que doía mais. Ficar longe ou voltar? Parte de mim sabia que podia ser cilada. Eu não me espantaria se, ao entrar, encontrasse um teatro passivo-agressivo me esperando. Mas outra parte, a parte que se aninhava no colo da minha mãe depois dos pesadelos, que ajudava meu pai a colocar o piso da garagem, que costurou a fantasia de Halloween da Bruna quando ela tinha 10 anos, essa parte se perguntava: e se isso significar alguma coisa? Encerramento nem sempre vem com um laço bonito. Foi o que minha terapeuta me disse uma vez, e ficou. Naquela noite, comprei a passagem do trem regional das 9h05. Chegaria em Campinas no início da tarde. Peguei uma gravata vermelha do armário. Minha mãe sempre dizia que me fazia parecer metido, tipo o vendedor tentando empurrar produto caro. Usei mesmo assim. A viagem pareceu mais longa que o normal. Talvez pelo céu nublado ou pela moça do outro lado do vagão que chorava baixinho num guardanapo do Starbucks. Não perguntei nada. Cada um carrega seus fantasmas em silêncio. Ao chegar, o bairro estava tão arrumadinho quanto antes. Gramados aparados, carros iguais nas garagens iguais. Quando subi os degraus até a velha Porta Branca, senti um aperto no peito. A plaquinha de madeira acima da varanda tinha mudado. Antes dizia: Os Prado, todos são bem-vindos. Agora, família em primeiro lugar, sempre. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. Um homem de camisa branca e colete preto segurava um tablet. Nome, por favor? Perguntou, sem emoção. Caio, respondi, seco. Ele digitou algo e fez sinal para eu entrar. Sem abraço, sem aperto de mão caloroso daqueles que minha mãe costumava dar, só protocolo. Lá dentro, o cheiro de peru com alecrim percorreu a casa, quase reconfortante, até que vi o mapa de assentos colado no aparador. Bruna na cabeceira, Renato do lado da mãe, meu pai do lado oposto e eu.
Convidado, no canto esquerdo da mesa. Convidado? Nem nome! Convidado! Engoli o nó na garganta, entreguei meu casaco a outro funcionário, um estranho. Entrei. Ninguém levantou o olhar. Ninguém disse: Caio, que bom te ver! O primeiro rosto conhecido foi o da Bruna. Veio caminhando, feito atriz entrando em cena, braços abertos, sorriso falso pintado no rosto. Olha só quem resolveu aparecer! Anunciou, alto bastante para todos ouvirem. Risadinhas forçadas ecoaram. Meu pai fez um aceno preguiçoso da poltrona e nem se mexeu. Renato passou por mim como se eu fosse invisível e pegou um ovo recheado da bandeja. Fui até a única cadeira vazia escondida atrás do buffet, longe da lareira. Sentei em silêncio, mãos entrelaçadas, esperando o clima melhorar. Spoiler: não melhorou. A conversa girava ao meu redor como se eu não estivesse ali. Piadas sobre a promoção do Renato, alguém comentando que o filho passou em Ribeirão Preto, nem uma frase para mim. O jantar foi servido pouco antes das 4. O peru parecia de propaganda. O recheio tinha o mesmo cheiro de quando eu era adolescente, roubando colheradas do fogão quando minha mãe se distraía. Pratos tilintaram, copos brindaram, tudo ensaiado demais. Peguei o molho de cranberry e senti antes de ver, os olhares se voltando, discretos, para a cabeceira. Minha mãe se levantou. A cadeira rangeu. Ela bateu o garfo na taça de vinho. Clim! 2 vezes. Clim! E me olhou. Não através de mim. Para mim. Olhos semicerrados. Julgamento silencioso. E eu sabia. Não era brinde. Era sentença. Mas mantive o rosto neutro. Eles não sabiam de nada. Eu já tinha percebido os sinais havia meses. E se você está curtindo essa história, aproveita e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. O som do garfo ecoou como sino de funeral. Minha mãe se levantou com ares de rainha, sorriso social no rosto. 55 convidados em expectativa. Queridos amigos e familiares, começou ela com voz doce e teatral. Antes da sobremesa, gostaria de compartilhar algumas palavras sobre gratidão e família. Silêncio total. Nem o tilintar dos talheres. Fiquei imóvel, coluna reta, tentando parecer mais tranquilo do que me sentia. Um nó começou a se formar no estômago. Quando olho ao redor desta mesa, ela continuou com gestos dramáticos, vejo lealdade, vejo tradição, e vejo uma família que entende que respeito se conquista, não se exige. Meu estômago revirou. Ela cruzou olhares comigo por um segundo, tempo suficiente. Aquilo não era discurso, era execução pública. Em toda a família, disse ela, agora num tom que só nós filhos reconhecíamos. Chega um momento em que precisamos lembrar quem somos, de onde viemos e, mais importante, o que devemos uns aos outros. A galera assentia, sem notar o veneno nas entrelinhas. Renato sorria. Aquele sorriso debochado de infância, quando ele inventava novas formas de me ferrar. Porque às vezes, minha mãe disse bem suavemente, algumas crianças esquecem. Risadinhas polidas. Minha taça de vinho intocada, as mãos frias, esquecem que humildade é uma virtude, que sucesso não vale nada se vem com arrogância. Pausa dramática. Ela já nem precisava olhar para mim. Todo mundo sabia de quem ela estava falando. Dinheiro não compra raízes, concluiu com um sorriso doce. E com certeza não compra amor, muito menos respeito. Outra risadinha educada. Renato bufou, claramente se divertindo com a prepotência alheia. Eu respirei fundo, esperando o grande finale. Arrogância é feia, ainda mais em família, que deveria ser lugar de carinho, não de showzinho barato. Foi aí que Renato começou a bater palmas. 1, 2, 3 palmas lentas e bem calculadas.
O sorriso dele atravessou a sala como faca quente em manteiga. Essa foi a melhor até agora, mãe, murmurou ele alto o suficiente para causar. Bruna desviou o olhar, girando a taça de vinho como se analisasse a safra, fingindo estar vidrada numa decoração brega de cranberry. Meu pai, Sérgio Prado, nem piscou. E eu? Fiquei ali, parecendo uma estátua de cera com vestido vermelho, presa numa sala que antes tinha festa de aniversário, noite de truco e risada boa. Agora, era só um palco para minha humilhação ao vivo. Levantei com calma e empurrei a cadeira para trás. Não falei nada, só tirei o guardanapo do colo e deixei dobradinho no prato. Consegui dar 2 passos antes do baque. O som ecoou como tapa de novela, uma mão contra o meu rosto, com força e sem cerimônia. A lateral esquerda da minha cara pegou fogo. Demorei 1 segundo para entender que ela tinha feito aquilo. Minha mãe, Patrícia Lima, estava com os dedos ainda estendidos, olhos arregalados, não de susto, mas de puro prazer. Um murmúrio correu pela sala, mas ninguém moveu um músculo. Minha taça caiu da mão, se espatifando no mármore. O som ressoou no silêncio como sino de igreja. Meu pai finalmente falou, da poltrona mesmo, sem levantar os olhos. Muito bem. Olhei para ele, depois para ela, depois para os rostos conhecidos que pareciam de cera, paralisados. Tinha vergonha estampada em cada um, menos no Renato, que só se remexia na cadeira. Bruna tomou mais um gole como se nada tivesse acontecido. E eu? Não chorei. Dei meia volta e saí da sala, sem cena, sem lágrima dramática. Só caminhei pelo corredor que costumava cheirar a canela nos natais. Passei pelas fotos de família que pararam de me incluir há 5 anos. Passei também pelo cabideiro que construí na aula de marcenaria do colégio e saí pela porta da frente. O ar gelado de novembro bateu na cara, agora ardendo por dentro e por fora. Mas não coloquei a mão. A dor servia como lembrete. Tudo aquilo era real. Sentei nos degraus da varanda, debaixo das pernas e do silêncio. Ninguém me seguiu, nenhuma alma, nenhum espera, nenhum teatrinho falso. Foi aí que caiu a ficha, não como um estalo, mas como uma verdade que foi cozinhando devagar. Eu não perdi minha família, eu nunca tive uma. Peguei o celular do bolso do casaco, a mão estava firme. Rolei a lista até o fim. 3 nomes que achei que nunca mais tocaria. Cada um queimava como fósforo aceso no escuro. Toquei no primeiro. 1, 2 chamadas. Então ouvi a voz calma e grave. Estava esperando sua ligação. Não sorri. Só soltei o ar e encostei no balcão da cozinha, a quina pressionando minha coluna. André, está na hora. Silêncio. E então, com aquela cadência serena que sempre admirei, ele respondeu. Imagino que a coisa desandou de vez. Pode-se dizer que sim. Preciso que ative o plano que combinamos há 2 anos atrás. Congele o fundo, abra o escopo completo e entre com o pedido de liminar. Vamos travar todas as vias de movimentação de dinheiro. Ouvi ele embaralhando papéis. Já estava no modo ação. Você ainda tem a procuração temporária da sua mãe, segundo a emenda que protocolamos na recuperação dela. Ela nunca revogou. Ela nem sabia como, falei quase rindo, e o pai dela era arrogante demais para checar. Você ainda é o tutor legal, Calho. Fechei os olhos, gravei tudo. Depois acrescentei. André, quero que seja efetivo pela manhã, discreto. Nada de mídia, nada de rebuliço. Você me conhece, respondeu baixinho. Eu opero nas sombras. A ligação terminou ali. Sem abraço virtual, sem boa sorte. Só o velho entendimento de sempre. Deixei o celular no balcão e fui para a sala. Meu AP era simples. 2 quartos, piso de madeira, estantes cheirando a livro velho. Mas era meu. Cada centímetro, livre das mãos deles. Lá fora, os postes desenhavam halos dourados na calçada. Aquela calma típica antes de vir a tempestade. Liguei o notebook e disquei o segundo número. Carla Borges. Atendeu antes do segundo toque. Caio. Olhei as horas. 00:30.
Desculpa ligar tão tarde. Se você ligou, ainda não é tarde, ela disse, já desperta. Cliquei na pasta da área de trabalho chamada Plano B. Cruzaram a linha. Arrastei as fotos que tirei mais cedo no escritório do meu pai. Livros caixa rabiscados, cheques falsos, contas fantasmas. Enviei tudo. Ouvi o ar escapar dos pulmões dela. Caio, se isso for confirmado, é crime pesado. A gente não tá mais falando de puxão de orelha. Eu não tô procurando castigo. Tô procurando verdade. Ela entendeu na hora. Começo agora. Você vai ter um relatório ainda hoje. Me recostei, os ombros finalmente tocando a cadeira. Nem percebi o quanto estava duro feito poste, como se ainda estivesse naquela janta infernal. A terceira ligação foi a mais rápida. Levantei, fui até a janela e liguei para Carla. Ela atendeu suspirando. É bom que seja urgente. E é. Passei o número do CNPJ da fundação. Sem contexto. Depois o link do Dropbox que deixei preparado meses atrás. Backups, escaneamentos, planilhas suspeitas, até registros do servidor da empresa dos meus pais. Ela não perguntou nada. A confirmação da intimação chega em até 48 horas. E desligou. Nem boa noite, nem obrigado. Fiquei na janela, olhando o brilho tímido da cidade além de Ribeirão Preto. Meu reflexo me encarava de volta. Mais velho do que lembrava. Cansado, mas inteiro. Fui fazer um chá. Era quase automático. Camomila, uma gota de mel, na caneca azul com a alça trincada que eu me recusava a jogar fora. Enquanto a chaleira apitava, minha mente escapava. 2 anos atrás, a casa ainda cheirava a álcool e flores artificiais de melhoras. Minha mãe se recuperava de uma cirurgia complicada e eu voltei de uma temporada em Campos do Jordão para cuidar dela. Meu pai vivia fora. Renato estava em Balneário Camboriú. Bruna só aparecia para postar no Instagram. Então, era só eu, o filho esquecido, trocando os curativos dela, preparando caldo de ossos, ajudando a levantar da cama e a deitar de novo. E enquanto ela dormia, eu tinha acesso a senhas, arquivos, carimbos de assinatura. Na época, nem cogitei usar nada daquilo, só arquivei tudo. Tipo quem guarda um martelinho atrás do vidro com a plaquinha "Quebre em caso de emergência". Eles nem notaram. Agora, a chaleira chiava. Servi o chá, sentei numa mesinha perto da estante e fiquei observando o vapor subindo igual bailarina dançando sem plateia. Eu não sentia mais raiva. Aquilo era coisa do meu antigo eu. A raiva grita, faz escândalo. O que eu sentia agora era outra parada. Mais silenciosa. Mais afiada. Eles queriam um bode expiatório. Alguém para colocar na fogueira e dizer: "Tá vendo? É isso que acontece quando você sai da linha." Queriam que a filha quietinha continuasse quieta. E tudo bem, eu ia ficar. Mas agora, o silêncio ia ser minha arma. Dei o último gole, fechei o notebook e sussurrei para a sala vazia. Agora é só esperar. 27 horas depois, as contas da família estavam congeladas e o telefone começou a tocar. Eu estava na cozinha, mexendo uma panelinha com mingau de aveia, quando recebi a primeira ligação. Na tela, "Pai", piscava em letras grandes. Deixei tocar 2 vezes e atendi. "Tem um problema com o fundo", disse ele já seco, sem nem dar um alô. "A transferência trimestral não rolou. Liguei para o banco. Disseram que foi sinalizado. Dá para verificar?" A voz dele ainda não estava em pânico. Era aquele tom típico de homem que está acostumado a ver tudo funcionando do jeito que ele quer. Tipo o patrão que nunca troca a própria lâmpada. Não respondi logo. Coloquei a aveia numa tigela, joguei uma pitadinha de canela por cima e fui até a mesa. "Não. Quer dizer, não vou verificar nada. Você que vai ter que dar um jeito. Você tem a procuração. E eu vou usá-la." Desliguei. A segunda ligação chegou antes mesmo de eu dar a primeira colherada. Depois veio uma mensagem de voz do Renato. E outra. E mais outra. Na quarta vez, o celular vibrou tanto que quase pulou da mesa.
Não atendi de imediato. Comi primeiro. Me servi de um café, aí sim apertei o play. Se acha esperto? Rosnou Renato com a voz cheia de veneno. Acha que cortar o dinheiro te faz poderoso? Fomos nós que te fizemos, Caio. A gente te deu tudo. Próxima mensagem. Era isso que você queria, né? Sempre quis ver a gente se ferrar, pois conseguiu. Tá feliz agora? Depois, silêncio. 2 horas inteiras. Aproveitei o tempo para revisar umas faturas que a Patrícia tinha sinalizado. As datas batiam direitinho com os saques do fundo da Bruna. Às 11h23, Bruna ligou. O celular mal deu um toque e eu silenciei. Vi o nome dela sumir da tela, seguido por uma mensagem de voz. Ela parecia ofegante. Não era aquela rebeldia mimada de sempre. Era pânico puro. Disseram que o pagamento não foi feito. O salão me ligou. Ao fundo dava para ouvir um cara gritando. Provavelmente o Marcelo, o noivo dela. Não respondi. Só digitei uma frase no nosso antigo grupo de família. O fundo nunca foi seu para gastar. Caio. No início da tarde, Patrícia mandou mensagem. Confirmado. Salão, florista, depósitos pro buffet, tudo saiu da conta secundária da fundação. Agora tá congelado. Carla apareceu em seguida. Os fornecedores estão indo embora. A notícia tá se espalhando. E eu? Senti uma satisfação estranha. Não era vingança. Era a clareza. Tipo quando você tira um cisco do olho e enxerga tudo de novo. Aí veio a ligação. Mãe. A voz dela estava fria, calculada. Você é $1.000.000. Não, respondi. Calmo. Foi você quem se humilhou. Você arruinou o casamento da sua irmã. Não. Você deixou ela roubar de uma instituição de caridade. Agora, o sistema só fez o que tinha que fazer. Eu não hackeei nada. Não cometi crime algum. Só deixei a verdade aparecer. Você sempre foi difícil, Caio. Tão certinho, tão obcecado em fazer tudo pelo caminho mais complicado. Talvez não seja o seu caminho, respondi. Desliguei. Dessa vez, nem o coração disparou. Aí veio outra ligação. Sem nome, sem número, bloqueada. Do outro lado, só um suspiro. E então, uma voz conhecida. Caio, tenho algo que você precisa saber sobre o seu pai. Reconheci na hora. Caio, é a dona Cida. Eu trabalhava com a sua tia Norma naquela época. Minha mão travou no celular. Eu não ouvia aquele nome fazia anos. Tia Norma tinha morrido. Disseram que foi por causas naturais, há mais de uma década. A única pessoa que bateu de frente com meu pai e depois sumiu de todas as fotos da família. Eu guardei uma coisa. Ela me pediu. Acho que chegou a hora de você ver. Ela marcou comigo no cartório de registros públicos do Ibirapuera, 4º andar, sala de arquivos, às 4h30 da tarde. O caminho até lá parecia a cena de novela das 6. Céu cinza, garoa chatinha, limpador de para-brisa rangendo igual chinelo velho. O prédio estava quase vazio. No 4º andar, cheiro de papel mofado e burocracia esquecida. Dona Cida parecia menor do que eu lembrava. Cabelo grisalho num coque bem apertado. Os olhos suavizaram quando me viu. Você veio. Ela foi até um arquivo, abriu um compartimento escondido e tirou um envelope pardo pequeno. Era o seguro da Norma, caso acontecesse alguma coisa com ela. Lá dentro, um pendrive simples, sem etiqueta. Mantenha ele fora da internet, confie em mim. O que tem aqui? Provas de quem seu pai realmente era. Quando cheguei em casa, já passava das 7 horas. Desliguei o celular, fechei as cortinas e sentei no balcão da cozinha. Com meu notebook velho, nada de Wi-Fi, nada de Bluetooth. O arquivo estava nomeado. Áudio Cecília 2011. Apertei o play. No começo, só estática. Depois, a voz do meu pai. Então é assim.
Chamamos de fundo familiar. Fazemos parecer tudo limpinho. Os nomes das crianças vão para os documentos. Outra voz. Era minha mãe. E a Receita vai começar a fuçar logo, hein? Meu pai de novo. A gente manda os ativos reais para a empresa de fachada. Depois, redireciona tudo para o novo fundo. Só o Renato tem os códigos. As meninas não precisam saber de nada. Pausa. Risadas. O Caio nem vai notar. Tá ocupado demais querendo salvar o mundo. Pausei. Meu peito travou como se eu tivesse engolido o vidro quebrado. E eles não me apagaram de vez. Me usaram. Meu nome, minha identidade, meu silêncio. Eu não era o filho esquecido. Eu era a isca. Liguei pro André Nogueira e contei tudo. Falsificação, desvio de grana, fraude eletrônica. Coisa suficiente para abrir investigação criminal com gosto. Quero que tudo isso venha à tona. Pouco antes da meia-noite, enviei o áudio para 3 pessoas. André, um contato da Receita Federal e a Bruna. 5 minutos depois, pipoca a mensagem dela na tela. Que diabos! Nem tinha largado o notebook quando a campainha tocou. Rápida, impaciente. Um toque agudo, igual de alarme de micro-ondas. Pelo olho mágico, vi a Bruna. Ainda estava com aquele blazer azul marinho todo engomado, mas o cabelo parecia que tinha lutado com o vento e perdido. O rímel borrado. Os dedos brancos de tanto apertar o celular. Abri a porta sem dizer nada. Ela entrou e me mostrou o celular. Isso é verdade? Eu só assenti com a cabeça. Disseram que você foi embora porque era egoísta, ela sussurrou. Disseram que você não queria fazer parte da família. Não, falei baixinho. Saí porque sabia que tinha algo errado, só não tinha provas até agora. Ela sentou na mesa de jantar, toda dura, como quem está esperando o resultado de exame. Eu não sabia, quer dizer, sabia que tinha coisa estranha, mas achei que era só paranoia minha. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me disse: Caio não é como a gente. Nunca confie nele para nada sério. A partir dali, parei de te contar qualquer coisa. Meu peito apertou. Você era a queridinha, mas agora acho que eles nunca me amaram. Eu só servia para mostrar para a sociedade. Era o rosto da família, mas era só uma máscara. Você ainda tem escolha, falei. Pode continuar fingindo que nada aconteceu ou pode me ajudar a derrubar essa farsa. Isso me tornaria cúmplice. Eu ia me expor, mas você também estaria livre. Ela virou o celular de tela para baixo, com um peso. Eu só protegi monstros. O que você precisar, eu assino. Ficamos em silêncio. Denso. Frágil. Então o celular dela vibrou. Ela atendeu e congelou. Papai acabou de entrar com uma ação de emergência no fórum. Ele está tentando bloquear o acesso ao fundo. Disse que você é uma ameaça para o patrimônio. Levantei-me. Nada de drama, só firmeza. Mãos cerradas, não por medo, mas por preparo. Tava na hora. E eles achavam que eu estava despreparado. Não sabiam que passei 2 anos me armando para esse momento. Chegamos ao Fórum João Mendes pouco antes do meio-dia. Uma garoinha fina caía. O tipo que não molha, mas faz parecer que o mundo inteiro está chorando em silêncio. Saí do carro com a pasta em mãos e segui meu advogado pela entrada lateral, reservada para quem já tem horário marcado. Nada de imprensa ainda, graças a Deus. O chão de mármore brilhava como piso encerado de salão de baile. Nos corredores, só se ouvia o murmúrio abafado da galera do jurídico indo de uma sala para outra. Sala B. Fria como ar-condicionado de ônibus lotado, mas fazia sentido considerando quem estava ali. Meu pai, senhor Sérgio Prado, usava um terno cinza escuro com gravata vermelha, perfeitamente alinhada. Parecia que estava indo discursar no Jornal Nacional. Minha mãe, Patrícia Lima, sentava-se ao lado dele com um vestido bege e colar de pérolas, costas duras feito madeira. Nem olhou na minha cara. Renato estava de frente, braços cruzados, maxilar tenso como se tivesse mastigado concreto.
O advogado deles, Dr. Otávio Martins, ajeitou as bototurnas prateadas e me lançou um sorriso tão falso que até boneco de cera parecia mais sincero. Nos sentamos. A juíza entrou. Juíza Marlene Rios, mulher séria na casa dos 60, com aquele ar de quem não tem tempo para drama. Trata-se de uma petição de urgência apresentada pelo Sr. Sérgio Prado para reverter o congelamento do fundo da família determinado por este tribunal, anunciou seca e direta. Todas as partes estão presentes, disse Otávio. Com a permissão da meritíssima, gostaria de iniciar. Prossiga, respondeu a juíza. Ele ajeitou a gravata e deu aquele passo cheio de pose. Meritíssima, este tribunal foi induzido ao erro por alegações emocionais apresentadas pelo Sr. Caio Prado, que, embora seja inteligente, possui um histórico documentado de instabilidade emocional, consequência de uma adolescência conturbada. Senti meu advogado, Dr. Bristol, respirar fundo ao meu lado, calmo como quem joga xadrez. Otávio seguiu. A decisão de congelar o fundo foi impulsiva e motivada por vingança. O patrimônio da família sustenta várias gerações. Paralisá-lo por conta de um único herdeiro, sem provas contundentes, pode causar prejuízos irreparáveis. Pedimos o fim imediato do bloqueio e a reintegração do Sr. Sérgio Prado como único administrador. Dê um passo para trás com aquele ar de quem já acha que ganhou. A juíza se virou para a gente. Dr. Bristol. Sim, meritíssima. O Sr. Caio Prado gostaria de falar diretamente ao tribunal. A juíza assentiu. Levantei-me devagar, consciente do silêncio. Até o escrivão parou para olhar. Meus sapatos batiam no mármore num compasso quase cerimonial. Tomei meu lugar, olhei direto nos olhos da juíza. Não congelei o fundo por raiva. Congelei porque finalmente tinha provas. Deixei as palavras assentar. Por anos, questionei documentos que não batiam, decisões financeiras onde meu nome não aparecia, promessas não cumpridas, assinaturas que não eram minhas, embora estivessem lá. Achei que fosse loucura, mas agora tenho mais do que desconfiança. Dr. Bristol entregou uma pasta grossa ao escrivão. Meritíssima, temos duas provas principais. Primeiro, documentos com a assinatura falsificada do Sr. Sérgio Prado, comparada a registros anteriores. Segundo, um arquivo de áudio em que ele fala explicitamente sobre ocultação de patrimônio em nome dos filhos, para escapar da Receita Federal. A juíza levantou uma sobrancelha. Vocês têm o áudio? Temos, obtido legalmente por meio de ligação gravada com uma testemunha que posteriormente prestou depoimento sob juramento. A juíza Marlene Rios se inclinou levemente para a frente. Toque. A sala ficou num silêncio que dava para ouvir o coração batendo. Um assistente técnico entrou com uma caixinha de som e apertou o play. E lá estava, a voz do meu pai, Sérgio Prado, nítida, tranquila. Transferimos o restante para o nome da Bruna. Ela não faz perguntas. O Caio é curioso demais. Vamos dizer que ele está fora do inventário. Corta ele, deixa de fora. Se a receita cair em cima, a papelada tá limpa. A voz do Renato soou fraca, mas com risadinha. Você é implacável. E o meu pai, rindo também. Não, eu sou cuidadoso. Ninguém nem piscava. Parecia que todo mundo ali resolveu parar de respirar ao mesmo tempo. Até o teatrinho do Dr. Otávio Martins desmoronou. Ele piscou, o maxilar travado. Minha mãe abaixou os olhos, encarando o chão. Renato se jogou na cadeira, pálido como parede de hospital. A juíza olhou diretamente para o meu pai. Senhor Prado, é a sua voz? Ele hesitou. Pode ter sido. Sim ou não? Sim, mas... Chega! Silêncio absoluto. Só se ouvia o som da caneta do juiz riscando alguma coisa. A juíza virou para o escrivão. Moção negada. O bloqueio do fundo fiduciário da família Prado permanece em pleno vigor. E mais, estou encaminhando o caso imediatamente às autoridades federais por suspeita de fraude financeira e perjúrio. O senhor Sérgio Prado,
A senhora Ellen Prado e o senhor Renato Prado devem entregar a declaração completa em até 7 dias úteis. O advogado Otávio até tentou se levantar, mas a juíza levantou a mão com a autoridade de quem manda na casa. Isso aqui não é feira. Sessão encerrada. O som do martelo ecoou como um tiro de largada. Me levantei, peguei meu casaco e fui saindo com calma. Atrás de mim, ouvi meu pai levantar num tranco, cheio de raiva. Eu estava no meio do corredor quando ouvi a voz dela, cortante como navalha. Acha que venceu? Parei. Me virei. Olhei nos olhos dele e disse: Não, acho que assustei vocês. Ele não respondeu. A boca abriu, fechou, os punhos cerrados, mas ficou por isso mesmo. Nada mais seria dito naquele tribunal. Não naquele dia. Lá fora a chuva tinha parado, mas as nuvens ainda pairavam. O ar tinha ficado leve, como aquele momento esquisito logo antes do sol resolver aparecer para valer. Não falei mais nada, só fui embora. E mesmo com o fim daquela audiência, eu sabia. A tempestade da família Prado estava só começando. Se você está acompanhando essa novela da vida real, se inscreve no canal porque o que vinha pela frente ia explodir segredos que nem eu sabia que existiam. A primeira pancada veio 2 dias depois, às 7h36 da manhã. O sol mal tinha esfregado os olhos por cima das árvores, lá em Campos do Jordão. Renato foi o primeiro a abrir a porta. Um grupo de gente vestida com jaquetas azul marinho estava parado na frente. Receita Federal, Divisão de Execução, disse um deles, mostrando o distintivo. Temos um mandado. Eu, claro, nem estava lá. Estava em Ribeirão Preto, quando meu celular vibrou. Era o André Nogueira. Nada de texto, só uma foto. Caixas com provas sendo descidas escada abaixo na casa dos Prado. Cada uma com etiquetas impressas. Eu não sorri, só sussurrei. Agora vocês abriram essa porta. Só segurei o espelho. De volta a Campos, o caos já estava instalado. A esposa do Renato deu um grito quando os agentes entraram. Minha mãe desabou no sofá pedindo sais de cheiro, como se estivesse numa novela das 8. Meu pai desceu as escadas esbravejando. Isso é palhaçada! O agente, todo calmo, entregou o mandado. Isso aqui é uma investigação federal, senhor. Pode chamar seu advogado, mas a busca vai continuar. O escritório do Renato virou cena de CSI. Abriram gaveta, levaram pendrive, copiaram notebook. Aí um agente, mexendo no armário de madeira, ouviu um toque metálico. O som era oco. Ele afastou os arquivos e... bingo! Um compartimento secreto embutido na parede. Dentro, um caderno de couro preto, todo gasto, tipo diário de político enrolado. Tudo escrito à mão. Datas, valores, códigos, nomes falsos, tipo M01, J91, L73. Nossos meses e anos de nascimento. Transferências para contas lá fora. Fundos fiduciários falsos. O agente mostrou para o Renato. Ele soltou uma risadinha nervosa. Isso aí é só planejamento tributário, rascunho, coisa boba. O agente nem piscou. Então explica isso para o promotor. Horas depois, saíram de lá com 12 caixas, 2 HDs e um notebook preto que virou a estrela de um processo cabeludo. Às 6h40 da noite, minha campainha tocou. Era a Bruna. Usava jeans e um suéter azul marinho. Estava segurando uma travessa de cerâmica. Fiz lasanha, disse baixinho. Era seu prato favorito na época. Comemos em silêncio, quase absoluto. Em um momento, peguei uma foto nossa de criança e coloquei entre nós. Você acha que ela nos amou? Perguntei isso para ela hoje. Continuou Bruna com a voz vazia. Ela me bateu, como fazia antes. Bateu? Não reagi. Só me levantei e fui embora. Ela ficou até quase 9 horas. Depois se levantou e saiu sem dizer mais nada. Antes de dormir, fui até a caixa de correio. Dentro, um envelope bege registrado com 5 palavras escritas à mão. Para o herdeiro de direito. Fiquei parado no corredor. O envelope tremia nas minhas mãos. Quando abri,
caiu um pendrive e uma carta com a letra do meu avô. Se você está lendo isso, Caio, então já provou ser mais forte do que eu jamais fui. Ele escreveu sobre como viu meus pais cortarem minhas asas, como criou um fundo secreto ignorando todo mundo. Tudo que construí em Campos do Jordão é seu, não por sangue, mas porque você enxergou as pessoas como elas são e ainda assim escolheu ser gentil. Liguei o notebook e coloquei o pendrive. A tela ficou preta. E então, meu avô apareceu numa gravação de 2016. Se você está assistindo isso, garoto, é porque eles fizeram exatamente o que eu temia. Eu vi o que fizeram com você. Como te isolaram, como tentaram te apagar. Então deixei instruções, o fundo de Campos do Jordão, a terra, o chalé, tudo seu. É seu. Sempre foi. Construa algo com seu nome. Não passe a vida tentando provar que eles estavam errados. Apenas viva como se você estivesse certo o tempo todo. Na manhã seguinte, protocolamos a carta e o vídeo no Fórum Central João Mendes. Em 3 semanas, a juíza Marlene Rios decidiu a nosso favor. O fundo principal foi declarado fraudulento. As instruções do vovô foram reconhecidas como vinculativas. Meu celular piscou com alertas das notícias. Fundo da família Prado invalidado em tribunal. Financista local sob investigação da Receita Federal. Havia fotos do meu pai protegendo o rosto das câmeras e do Renato em frente à empresa, que agora estava fechada. A Bruna não apareceu em nenhuma delas. Não dei declarações, não postei nada nas redes sociais. Não falei, porque o silêncio, quando vem daqueles que foram rejeitados, ecoa mais alto do que qualquer gritaria. 3 semanas depois, peguei a estrada para Campos do Jordão. A estrada serpenteava como uma velha amiga. Ao chegar no chalé, a chave ainda encaixava direitinho. Lá dentro, tudo estava exatamente do jeito que ele deixou. Pilhas de lenha, cobertores dobrados, a caneca no parapeito da janela. Acendi a lareira e deixei a carta sobre a pedra, sobre uma lanterna de latão que sempre iluminava nosso caminho de volta para casa. Agora, aquilo era meu, não no sentido de propriedade, mas de raízes. Registrei o Fundo Campos do Jordão em meu nome. Transformei parte dele numa fundação silenciosa, oferecendo workshops de educação financeira e pequenas doações para jovens com histórias de família complicadas. A Bruna apareceu sem ser convidada. Ela não queria seu nome em nada. Só fazia as planilhas e mexia na sopa durante as reuniões. Nunca falamos sobre o tapa ou a lasanha. Apenas seguimos em frente. E quando me perguntam como sobrevivi a tudo isso, respondo que às vezes você não recebe um pedido de desculpas. Você não ouve as palavras que merece. Mas, se viver a sua verdade, sua paz vai ficar mais forte do que a maldade deles jamais foi. Eu não destruí a família. Só parei de deixar que ela me destruísse. Mas tinha uma última revelação esperando por mim. Uma que mudaria tudo o que eu pensava que sabia sobre quem estava por trás disso desde o começo. 6 meses depois, recebi uma carta da prisão federal. Papel comum, letra trêmula. Meu pai, Caio, escreveu: "Sei que tenho muito a explicar. Quando sair, gostaria de conversar." Não respondi. Algumas pontes são queimadas por um motivo. O Renato perdeu tudo: empresa, casa, esposa. Ouvi dizer que ele trabalha numa loja de ferragens em Americana, morando num apartamento apertado. Às vezes, a humildade chega tarde demais para consertar o orgulho. Minha mãe vendeu a casa em Campinas e se mudou para um apartamento modesto na Praia Grande. Quando alguém menciona meu nome, ela muda rápido de assunto. O silêncio dela agora não é por poder, é por vergonha. A Bruna e eu nos encontramos toda segunda-feira no café perto da fundação. Ela nunca fala do passado, só dos projetos. Semana passada, ajudamos uma garota de 18 anos a escapar de uma família tóxica e conseguir uma bolsa de estudos. "Você salvou minha vida", ela me disse no nosso último encontro. Eu não salvei nada, só mostrei que ela tinha o poder de se salvar sozinha. Campos do Jordão virou meu refúgio. Passo os fins de semana no chalé do meu avô lendo, escrevendo e planejando projetos para a fundação. No inverno, a neve cobre tudo com um silêncio branco e sereno.
Às vezes, visitantes perguntam sobre minha família, sobre a grande briga que os jornais noticiaram. Não houve briga, respondo, tranquilo. Só a verdade. A verdade é poderosa. Não precisa de gritos nem de forçar a barra. Só precisa ser revelada na hora certa, pelas pessoas certas. Aprendi que vingança não é destruir quem te machucou. É construir algo tão sólido que o passado não consiga mais te alcançar. Tentaram me fazer acreditar que eu era o problema, que minha honestidade era arrogância, que minha integridade era ingenuidade. Mas erraram feio ao confundir minha bondade com fraqueza. No fim, descobri algo que eles nunca vão entender. Dá para ser gentil e forte ao mesmo tempo. Dá para perdoar sem esquecer. Dá para seguir em frente sem deixar ninguém te subestimar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo o homem que meu avô esperava que eu me tornasse. Não é perfeito, mas é honesto. Não é vingativo, mas é justo. A última vez que ouvi falar do meu pai, ele cumpria 2 anos de prisão por fraude fiscal. O Renato perdeu a guarda dos filhos e está ralando para pagar as dívidas. Eu estou planejando abrir a 2ª sede da fundação. Se essa história de superação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias reais de gente que transformou dor em propósito. Porque no fim, a melhor vingança não é destruir quem te machucou, mas construir uma vida tão cheia que eles se tornam irrelevantes. E quando perguntam se todo sofrimento valeu a pena, respondo com o que meu avô dizia. Às vezes, você tem que passar pelo inferno para encontrar sua força, mas quando acha, ninguém pode tirar ela de você. E você, teria a mesma reação de simplesmente sair pela porta da frente? Você também iria fazer doações como Caiu? Se sim, nos diga aqui nos comentários. O que você achou da história? Fale nos comentários sua nota de 0 a 10. Um beijo e até a próxima história!